Oi, gente. Hoje vou fazer alguns comentários sobre esse livro aqui, O Quebra-Nozes. Vamos dizer, vou aproveitar que a gente está em dezembro, espírito de Natal, e esse livro Quebra-Nozes, conhecido como de autoria de Alexandre Dumas ou Alexandre Dumas, não sei fazer as pronúncias em francês, né? Mas o que eu quero dizer assim, esse livro Quebra-Nozes, ele foi praticamente conhecido no mundo inteiro como de autoria desse grande escritor, que eu vou tomar liberdade de dizer Dumas, tá? Que lá no meu tempo, que a gente não tinha tanto assim a globalização, a gente não tinha tantas possibilidades de falar línguas estrangeiras, então a gente meio que adaptava ao nosso português e também porque durante um período do século XX, a minha geração, estava um pouco com ranço daquilo que tinha vindo no final do século XIX e primeira metade do século XX, que era muita imitação de pronúncia francesa, sobretudo, e também pronúncia inglesa. Então a gente meio que aportuguesava algumas pronúncias até mesmo na academia, até mesmo dentro da faculdade de letras, que como vocês sabem, eu me formei em letras também, além de ter me formado em direito. Então vou tomar a liberdade de chamar Alexandre Dumas. Assim como Hoffmann, que é vamos dizer, que é o verdadeiro autor, que é o autor da história original do Quebra-Nozes, eu chamo de Ernesto Teodoro, porque vem ali o Ernesto Teodoro também escrito em alemão, porque ele era alemão, só o Amadeus que ele trocou pelo Wilhelm. O Amadeus ele colocou por causa do músico do Mozart, então o Amadeus fica mais fácil. Mas o Ernesto Teodoro, em alemão, também é chato de pronunciar. Então o Hoffmann eu chamo de Ernesto Teodoro Amadeus Hoffmann. Hoje, já 2 ou 3 minutos só para dar explicação das pronúncias, que eu nem precisaria, né? Para quem acompanha o canal já há tanto tempo, já me conhece o que eu penso sobre pronúncias e que eu fui durante 20 anos professora de linguística e etc. Mas no fim eu acabo sempre nesse assunto. Mas também porque eu acho muito bonita e elegante as pronúncias de vocês, da geração jovem, que tem uma facilidade incrível para pronunciar tudo que é tipo de idioma. Eu vejo pelos meus filhos e até pelos meus netos, porque o Eugênio tem 8 anos e também já tem muita facilidade na pronúncia de línguas estrangeiras. Bem, mas o que eu quero falar sobre esse livro aqui, dos clássicos a ar, o Quebra-Nozes, inclusive aqui ele vem com o nome dos 2 autores, né? Com Ernesto Teodoro Amadeus Hoffmann, que é o autor da história original, e com o Alexandre Dumas, que ele fez uma tradução para o francês, porque o Quebra-Nozes, que o título original é o Quebra-Nozes e o Reino dos Camundongos, ele foi escrito em alemão pelo Hoffmann e só depois de décadas, por uma quase que necessidade, ai meu Deus, me atrapalhei porque tem gente aqui me falando outra coisa, não sei se vocês ouviram, mas não é nada demais, falando uma bobagem qualquer para fazer eu rir, que eu nem me importo, né? Porque já é uma descontração, mas daí eu acabo me atrapalhando. Tá, depois eu vejo isso. O Alexandre Dumas acabou fazendo uma versão
para o francês, uma tradução para o francês. E alguns dizem, alguns livros, a gente vê os críticos literários dizendo que ele fez uma adaptação propositadamente. Ao fazer a tradução, ele adaptou, ele mudou ali a história em alguns aspectos que ele quis. Diz que ele fez assim, de caso pensado, como diz. E outros não, diz que espontaneamente, na medida que ele foi fazendo a tradução, ele foi mudando, assim, quase que involuntariamente pela própria veia artística do escritor tão talentoso que foi o Alexandre Dumas. Então, esse livro aqui, que por sinal eu vou botar no próximo book haul, tá, gente? Porque eu acho um amor esses clássicos da Zahar e porque é muito bonita a história, tanto a original do Hoffmann, quanto a versão, a tradução ou a adaptação do Alexandre Dumas. Eu comecei a reler pela tradução do Hoffmann. Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque o telefone estava tocando. Eu comecei a ler pela versão original do Hoffmann. Por que que eu comecei a ler por ele? Deixa eu mostrar para vocês. O Quebra-Nozes, ó. O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. Comecei pelo Hoffmann porque eu quero de novo fazer aquela comparação que a gente que gosta de literatura sempre gosta de comparar e olhar ali onde é que o Alexandre Dumas modificou a história, o que que ele fez de mais ou de menos na história. Mas vocês sabem que eu sou resistente a fazer resenhas, né? Porque eu acabo, quando eu vejo, eu já contei toda a história. Porque eu sempre digo para vocês que a minha geração adorava ouvir e contar histórias, e daí em detalhes, e a gente não se importava de saber o fim da história e queria saber cada vez mais. Eu começo a contar quando vejo, já contei toda. Como esse vídeo eu quero fazer em duas partes, eu quero falar sobre a versão original do Hoffmann e quero falar depois sobre a adaptação ou a tradução do Alexandre Dumas. Então, nesse vídeo, para não ficar tão grande, eu acho que eu vou conseguir não contar toda a história. Mas assim, ó, qual é a história original do Hoffmann? O Hoffmann escreveu um conto, né, pretensamente um conto infantil, embora o conto dele tenha umas coisas muito nojentas até, muito trágicas, que envolve ratos nojentos, ratos assassinos, ratos que querem matar os outros a dentadas, ratos que querem enfeitiçar as pessoas boas, deixando as pessoas horrendas, ou as pessoas com alguns problemas. Mas, pretensamente, é um conto de Natal infantil. As personagens protagonistas, ou as principais, a principal, eu acredito, a principal é a Mari, que já teve em outras versões outros nomes, como Clara, e outros que agora eu não vou lembrar. Então é a Mari e o Fritz. Os dois estão esperando ansiosamente a noite de Natal, porque no Natal eles ganham muitos presentes, tem uma mesa enorme de presentes, de coisas boas para comer, e é tudo muito iluminado. E além de tudo, eles esperam um presente de um padrinho que eles têm, que é um padrinho muito engenhoso, que tudo ele sabe fazer, os brinquedos mais bonitos, mais finos, mais bem acabados, esse padrinho faz. Então, eles sempre ficam naquela expectativa da noite de Natal, porque os pais deles são muito atenciosos com eles em relação ao Natal, e esse padrinho também. Então, eles ganham um presente assim, até não poder mais,
eles comem guloseimas deliciosas, eles veem aquele quarto, aquela espécie de saleta ou de quarto, onde colocam os brinquedos, inclusive eles têm um armário envidraçado lindíssimo, colorido, iluminado, que também colocam os brinquedos, eles esperam ansiosamente. E chega a noite de Natal. Aí o Fritz ganha o que ele queria, aquele monte de soldados de cavalaria, generais, etc., né? Tudo que um menino, uma criança gostaria de ganhar. E a Mari também ganha a bonequinha com vestido novo, com vestido lindo, ganha uma casinha com um jardim maravilhoso e tudo ali naquele armário colorido, iluminado. Eles sempre têm um Natal muito bacana. Mas entre todos os brinquedos, chama a atenção da Mari um brinquedinho que é o quebra-nozes, que é um bonequinho com corpo pequeno, franzino, com uma cabeça grande e com uma boca também grande, muito cheia de dentinhos, que é aquele brinquedo de quebra-nozes, né? Porque nozes é uma tradição de se comer no Natal. E dizem lá, quando a gente lê os livros de crítica literária, que na Alemanha era muito comum, e depois passou a ser na França, se presentear com esses quebra-nozes, e diziam que dava muita sorte a família que no Natal tinha ou era presenteada com esses bonequinhos quebra-nozes. Mas chamou a atenção da Mari, ou da Marie depois, quando era em francês, né? Mas depois, quando era em francês, acabou trocando de nome. Mas chamou a atenção dela porque ela achou aquele bonequinho franzino, com aquela cabeça tão grande, tão simpático, tão assim, humilde. E o que aconteceu? O Fritz pegou o bonequinho e começou a apertar o bonequinho para quebrar nozes, apertar, até que, não me lembro se ele derrubou ou se foi para apertar, por apertar mesmo, até que quebrou a mandíbula do bonequinho e o bonequinho perdeu vários dentinhos. E a Mari ficou muito chateada, muito. Pegou o bonequinho, né? Que quando a gente é criança, a gente trata os nossos bonecos como se fossem gente, né? Então ela pegou o bonequinho, ela enrolou o bonequinho, ela cuidou aqui dos ferimentos da mandíbula e dos dentinhos do bonequinho e pediu para o padrinho arrumar. E o padrinho disse que iria arrumar e tudo. Aí nisso passou aquela confraternização de Natal, todo mundo queria dormir e ela pediu para a mãe para ficar mais um pouco, olhando os presentes, olhando os vestidinhos novos das bonequinhas, etc. E a mãe deixou ela ficar. E quando ela ficou ali olhando os presentes, ela viu que começou, tipo aqueles soldadinhos do irmão, aquela cavalaria toda, se prepararem para uma espécie de batalha que eles iam ter contra os ratos, porque ela viu que tinha um ratinho ou alguns ratinhos querendo entrar no armário, certamente para comer as guloseimas, ou para estragar os bonequinhos, ou para desafiar os bonequinhos. Então ela viu que estava existindo aquela, vamos dizer, como se diz no direito, aquela contenda entre os bonequinhos lá do irmão, que eram da cavalaria, e os ratos. E tinha também um reino, né, só de ratos. E tinha os 7 filhos da rainha Camundogorra, alguma coisa assim que era o nome, que era a rainha dos ratos. E daí ela, quando começou aquela coisa, aquela batalha, que ela foi querer salvar alguns brinquedinhos, ela sentiu uma dor forte no braço, muito forte, e ela meio que desmaiou. E a mãe dela encontrou ela com o braço sangrando, tinha caído
um vidro do armário no braço dela. E daí, no outro dia que ela acordou, depois de ser medicada, ela contou, né, que aconteceu aquilo, que ela viu os bonequinhos brigando e tal, e estava preocupada também com o bonequinho quebra-nozes. E a mãe dela, não, isso foi um sonho, não sei o que e tal. E nesse meio tempo, chegou o padrinho dela. E o padrinho dela ficou olhando e meio que acreditando no que fosse verdade. Aí o padrinho contou a verdadeira história do quebra-nozes. Então, aí vem a história de um reinado, de um rei e de uma rainha que ganharam uma menininha muito linda. A menininha era branca como os fios não sei do que, e tinha pele rosada como os fios não sei de qual. E bem novinha, a menininha já tinha 2 ou 3 dentinhos. E só que nesse reinado, nesse castelo, tinha uma rainha também, um outro reino à parte, um reino paralelo, uma rainha que tinha 7 filhos. Essa rainha era uma rata. E a rata gostava muito de toucinho. Só que toucinho era a comida preferida do rei. E a rainha estava preparando ali o toucinho para o rei, a rata veio, pediu, e a rainha não quis dar. E daí começou uma discussão entre elas, e a rainha rogou uma praga para princesinha, para o bebê. Aí providenciaram para que todas as babás tivessem um gato sempre junto para poder cuidar do bebê, porque sabia que a rata era muito cruel, podia vir dar dentadas no bebê. Por isso que eu digo que tem um terrorzinho aí. Mas acabou que a rata, isso tudo o padrinho contando a história, acabou que a rata botou um feitiço. Quando eles foram ver no outro dia, a princesinha continuava com o mesmo corpinho frágil, pequeno, de bebê, mas com uma enorme cabeça. E ela só poderia terminar, segundo consultar o astrônomo, isso e aquilo, com esse feitiço, se ela encontrasse um jovem rapaz que nunca tivesse usado botas e que conseguisse quebrar a noz mais dura que existia, que era a noz até tinha um nome, crá, não sei das quantas. E daí eles começaram a procurar este quebra-nozes, que seria um rapaz que conseguiria quebrar nozes com seus próprios dentes, com as suas próprias mandíbulas. Neste meio tempo, neste conto que o padrinho estava contando, essa rainha camundonga, como ela tinha perdido 7 filhos antes, ela acabou tendo um outro filho, um outro rato horroroso com 7 cabeças. Então, tudo isso no conto pretensamente infantil. Como a maioria de nós, eu, né, pelo menos eu particularmente, odeia ratos, acho uma coisa muito nojenta, eu acho, né? Eu fico achando que é quase um conto de terror, o conto original do Quebra-Nozes. Mas ao mesmo tempo, gente, como tem aquela coisa do Natal, como tem aquela esperança que o feitiço se termine e a princesinha volte a ser como ela era, como se tem a esperança que esse bonequinho quebra-nozes, que agora a gente começa a comparar com o rapaz que estão procurando, que esse bonequinho quebra-nozes que é tão simpático, o padrinho consiga consertar, até porque é um tipo de brinquedo que todo mundo quer ter naquela época como sorte. Também tem um componente muito bonito, muito lúdico, muito assim, muito mágico do Natal. Então, eu ia falar mais uma coisa, mas não vou falar. Vou deixar para falar no próximo vídeo, que daí eu vou comparar, eu vou dar a versão para vocês
como é que é a versão do Alexandre Dumas. Eu já disse para vocês mais ou menos como é que é a história do Hoffmann, né, do Ernesto Teodoro Amadeus Hoffmann, que foi quem escreveu a história original, porque o Hoffmann escreveu a história original lá em meados do século... Ele nasceu no final do século XVIII, em meados do século XIX, e a versão do Alexandre Dumas ele foi dar só algumas décadas depois, por uma situação, segundo ele, por uma necessidade que eu vou contar no próximo vídeo, tá? Então, por enquanto é isso, é tanta coisa para falar, por isso que eu não gosto de fazer resenha, já tá 20 minutos, eu não falei nem a metade do que eu queria de contar a história e contar um pouco do Hoffmann. Aí no próximo vídeo eu conto mais um pouco do Hoffmann e comparo com a versão ou a tradução do Alexandre Dumas, tá? E vou colocar esse aqui no próximo book haul, porque ele é muito bonitinho e tem segundo diz aqui no livro, as ilustrações originais lá do primeiro, que até são um pouco assustadoras também, né, gente? Tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo, que eu vou ver se já no próximo vídeo eu falo para vocês da versão do Alexandre Dumas, tá? Do Alexandre Dumas é o Quebra-Nozes e do Hoffmann é o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. Tá bom, gente? Tchau, então, e até o próximo vídeo.